Irmãos, e já estamos aí chegando no final da semana. A semana vai correndo rapidamente. As coisas vão passando muito rápido e o mundo passa por momentos e o diabo está trabalhando, está agindo e muitos de nós estamos embaraçados. E eu vou tirar para meditar com os irmãos um texto conhecido da Palavra de Deus, Carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo... Vamos falar alguns versículos. Alguns versículos. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Meus irmãos, é um texto da palavra do Senhor que nos chama muita atenção. O escritor diz: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, esse texto fala de várias maneiras, mas eu vou puxar hoje lá na casa do Senhor. As testemunhas na casa do Senhor. E nós, como é que nós estamos nos comportando diante das provações, dos problemas desta vida? Nós estamos desprezando a obra de Deus, estamos passando por cima dos problemas e estamos firmes no nosso combate. Porque o escritor diz assim, tem muita gente que fica enroscado em pequenos problemas. É o que eu posso entender que em pequenos embaraços. Qualquer coisinha que acontece, já está ele enroscado e a obra de Deus parou. E a palavra diz que nós temos que andar, caminhar, mas muitas vezes a nossa obra fica parada, porque estamos o quê? Enroscados em pequenos embaraços. E então, às vezes nós até pensamos, tem pessoas que ficam embaraçadas numa teia de aranha. Qualquer coisinha, a obra dele já parou, já não trabalha mais, já não faz mais a obra de Deus. Mas o escritor diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente que olha para nós e vê que a nossa obra está parada, porque nós estamos o quê? Deixando nossos pés amarrados em pequenas coisas. E a Bíblia diz que nós temos que deixar tudo. A Bíblia diz que Jesus desprezou a afronta, desprezou tudo, mas continuou fazendo a tua obra. E os apóstolos também nos trouxeram um grande exemplo. Sofriam, apanhavam a noite inteira, viviam presos, cheios de dificuldades para fazer a obra de Deus, mas no outro dia deixava todo o embaraço, e continuava a obra de Deus. E hoje nós deixamos a obra de Deus por pequenas coisas. Na terça-feira tivemos lá um estudo, foi muito bom lá na igreja, falando exatamente da perseguição. Aqui no Brasil, qualquer dificuldadezinha já tira o nosso ânimo na obra de Deus, enquanto em outros países a gente fica até perguntando para nós mesmos: como é que os crentes lá conseguem evangelizar? Como é que eles conseguem falar de Jesus se está tudo fechado?
enquanto nós aqui no Brasil temos tudo aberto, mas vivemos aí em embaraços e não fazemos a obra de Deus e não corremos aquela carreira da salvação que está proposta, entendeu? E em vez de olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, olhamos o quê? Para pequenos enroscos. Por isso hoje de manhã eu estava aqui agora, quando o Felipe pediu para que eu trouxesse a palavra hoje, eu abri a palavra de Deus nesse texto, porque o Espírito de Deus já estava falando ao meu coração, procura tal texto. E eu estava procurando esse texto. E vou falar com a igreja, olha, nós estamos aí debaixo de grandes testemunhas. E muitas testemunhas dentro da casa de Deus. Muita gente está percebendo como é que nós estamos fazendo a nossa obra. E no dia que o Senhor Jesus vier buscar a tua igreja, nós temos muita gente que vai dizer se enroscava em poucas coisas, em qualquer problema, era problema para estar enroscado. Por isso que a Bíblia diz, nós temos que deixar todo o embaraço. E o pecado está bem pertinho. O pecado da ira, o pecado da maldade, mais o que? Então, às vezes nós só pensamos em pecados grosseiros. Mas temos pecado da mentira, temos tantos pecados que nos rodeiam tão de perto. O pecado da mágoa no coração são coisas que vão nos rodeando bem de perto. Mas nós temos que deixar o pecado que nos rodeia bem de perto e correr a carreira com paciência. É com paciência que se trabalha na obra de Deus, é com paciência que se faz a obra de Deus. Quando nós perdemos a paciência, cometemos muitos erros. Mas quando nós somos pacienciosos, esperamos no Senhor, fazemos a obra de Deus com alegria, trabalhamos com prazer, aí nós deixamos todo o embaraço e o pecado, que está bem pertinho, e corramos a carreira que estava proposta. Por isso, meu prezado irmão, olha para Jesus. Aqui nós lemos que ele suportou as contradições dos pecadores contra si. Por quê? Porque ele tinha o que? Ele tinha uma proposta de Deus. Que um gozo lhe estava proposto, se ele vencesse a cruz, vencesse o pecado, tinha alguma proposta boa para ele. E nós também temos uma proposta boa para nós. Nós temos uma proposta muito boa, que nós um dia estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso chegou o tempo de a gente deixar o embaraço, deixar o pecado. Quem é que nessa semana aí já deixou o pecado entrar? Mas que pecados? Nós não pecamos só por atos, pecamos também por pensamentos, pecamos por obras, pecamos de várias maneiras, meus irmãos. De várias maneiras. Quem já pensou que não deveria pensar, quem já falou que não deveria falar, entendeu? E o pecado está bem de perto. E isso nós temos que deixar. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que não se queixou, que continuou fazendo a obra, continuou trabalhando, porque ele sabia que um dia assentaria à destra do Pai. Por isso, meu irmão, nós não resistimos muito não, nós não resistimos nada não, entendeu? Aqui eu falo assim, olha, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós não resistimos, nós estamos vivos aqui para fazer a obra de Deus, mas muitas vezes não queremos resistir. Mas que a mão do Senhor possa nos alcançar nesse dia. Estamos aí terminando a semana. E o Senhor certamente espera da igreja mais ação. Ação primeiramente contra o pecado, contra as coisas e deixar os embaraços para fazer a obra do Senhor. Tem muita gente que está vendo. Tem muita gente que está percebendo que nós estamos embaraçados em pequenos probleminhas que nem problema é, mas que nos embaraça. Por isso, meus irmãos, nós temos que remir o tempo. Remir o tempo e trabalhar com força, fazendo a obra de Deus, combatendo contra as coisas, contra o pecado e contra a maldade. Resistir com força quando o inimigo nos tenta para pecarmos contra Deus e contra Cristo e contra o Espírito Santo.
Quando somos tentados a fazer tais coisas, nós temos que resistir. Nem que seja perder a nossa vida, mas resistir o pecado, que está nos rodeando bem de perto. Eu falei pequenas coisas, mas tem pecados também grosseiros, que nos rodeiam bem de perto. Mas nós temos que vigiar em oração. E correr, não podemos parar na nossa vida espiritual. Não podemos parar na nossa obra. Temos que continuar. Correr com paciência esta carreira, que eu considero a carreira da minha salvação, a carreira da vida eterna. Com paciência, a carreira que nos foi proposta. Nos foi proposta um dia nós estávamos junto com Jesus, nos salvarmos para toda a eternidade. E essa carreira tem que ser corrida com paciência. Por isso nós não temos que ser pavio curto, nós temos que ser pacienciosos. Vigiar em oração, vigiar os nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, vigiar os nossos atos, vigiar tudo. Porque o pecado nos rodeia bem de perto. Que Deus abençoe a nossa vida. A semana vai aí terminando. Estamos chegando ao final de mais uma semana. E nós podemos glorificar o nome do Senhor. E eu creio que toda a igreja pode glorificar o nome do Senhor. Estamos vencendo mais uma semana. Estamos vencendo mais uns dias. Porque os dias são tão difíceis. Que cada dia que nós vencemos, nós temos que levantar nossas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, você que está vencendo, você que está aí glorificando o nome do Senhor, você que não está olhando para os embaraços, e o pecado que está rodeando, você está se livrando, combatendo firme contra ele, que Deus te abençoe. Continue assim, que em breve Jesus volta para buscar a tua igreja. Por isso, meu irmão, alegra o teu coração, minha irmã, alegra o teu coração, alegra a tua alma nesses dias tão difíceis. Porque nós ainda estamos nesta força de vencer o pecado, a maldade e andar com Jesus. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a tua vida, nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo e que em breve nós possamos cantar o hino da vitória lá na glória. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.